Oi, Bel, tudo bem? Bom domingo. Bom dia, quase boa tarde já, né? Bom dia, Sandra, Lê, tudo bem? Como vão? Aquela esperinha antes do almoço de domingo? Por que não conversar um pouquinho, saber um pouco sobre experiências e conversar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Isso daí é uma parte bem importante. Bom dia, Gisele. Estão me ouvindo bem? Mande um joinha se estiver me ouvindo bem. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gi. Joia. Já, beleza. Oi, Flávia. Que bom que temos aí um pessoal querendo conversar, se comunicar, que isso é super importante, básico para nossa vida, né? Bom dia, Carol, Ana. Então hoje, pessoal, eu fiz questão de deixar para domingo uma conversa com uma pessoa que é muito especial para mim. A gente tem uma comunicação muito legal, porque ela me dá feedbacks que são muito importantes para o meu trabalho, para eu continuar compartilhando com as pessoas aquilo que eu acredito. É uma pessoa que eu conheci no Canadá e ela é uma querida, nossa, ela tem uma importância muito grande para mim. Eu admiro muito o trabalho dela. Ela é de Minas Gerais e eu convidei ela para conversar e contar um pouquinho da experiência dela, depois que a gente se conheceu, todas as coisas que aconteceram na vida dela. A equipe toda dela já fez o curso de comunicação. Então, eu vou convidar para conversar comigo hoje, compartilhar com vocês a Bruna, de Uberlândia. Vamos ver aqui. Cadê? Vou chamar a Bruna. Bruna já tá aí, né? Que eu já vi. Cadê a Bru? Vamos ver. Bruna. Ah, oi, Yara, Meire, tudo bem? Oi, Bru! Oiê, tudo bem? Bom dia! Bom dia. Como você está? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigada por você dispor um tempo do teu domingo aí no meio do teu dia para conversar um pouquinho com a gente, contar para o pessoal sobre a tua experiência. Obrigado mesmo, Eu que tá? agradeço o convite. Bru, então fala para as pessoas, conta a tua história, conta é, de você, da tua formação, de onde você é, para o pessoal te conhecer antes da gente começar o papo. Então, eu era do Mato Grosso do Sul, na verdade, né? Trabalhava com Pilates desde que eu me formei, eu trabalho com Pilates. E aí eu tinha um estúdio no Mato Grosso do Sul, depois eu fiquei noiva e vim para Uberlândia por conta do meu marido. E aí eu montei um estúdio aqui em Uberlândia também. Aí eu fui fazer o intercâmbio no Canadá, né? Aí foi onde a gente se conheceu. E aí, depois que eu voltei, eu fiquei com aquela vontade de mudar meu formato de aulas. E aí, como você já trabalhava com esse formato, né? Bacana, e eu entrei em contato com você para saber melhor e tudo. E foi aí que você abriu as portas da Leve, né, para mim. E eu fui no começo do ano passado. E Foi aí, em fevereiro. isso, fevereiro. A gente conversou em dezembro, Um eu vim em ano, fevereiro.
E aí, nossa, fiquei. Na verdade, a ideia que eu tinha era que eu queria muito mudar o formato de aula. E aí, quando eu cheguei aí, que eu vivi essa experiência aí, vi a vivência de vocês aí da Leve, eu vi que tinha muito mais do que o formato da aula, né? Então, acabou que eu fiquei apaixonada. E aí, eu voltei para Uberlândia com a ideia de mudar o formato, mas eu ainda trabalhava com um aparelho de cada. Que eu acho que é a dúvida de muita gente também, até a minha, que tipo, eu pensava assim, ai, como que eu vou mudar a comunicação com o aparelho de cada? E na verdade não importa se você tem quantos aparelhos você tem, né? Então aí eu cheguei em Uberlândia e já mudei, comecei a mudar minha comunicação. Na época só tinha eu e a Ana, que era só eu e mais uma. E aí a gente começou a mudar no nosso formato de aula mesmo, um aparelho de cada. E aí a gente já começou a ver as diferenças. Daí depois de um mês, eu vim para o estúdio novo, que daí era maior, daí eu tinha... Agora eu trabalho com 4 equipamentos, né? Então, o meu formato de aula agora é a aula inteira em um aparelho só. E aí, assim, aí eu pude melhorar ainda mais essa parte da comunicação. Daí aí a minha equipe começou a aumentar. E aí todo mundo que entra na equipe passa por essa parte do curso da comunicação. Então, todo mundo fez o curso da comunicação na minha equipe. Mas assim, não sei nem o que eu falo, sabe? Porque fez total diferença, é um fator muito importante. Independente do formato da aula, eu pude ter essa experiência tanto em circuito como agora em aula em grupo. Então, assim, todo mundo que vem me perguntar e tudo, eu sempre falo que faz total diferença, assim. Tanto pro profissional como para o cliente, né? Então, assim, melhorou tudo. Tudo. Ai, que delícia! Que delícia. Bru, quanto tempo você trabalhou com Pilates antes? Já? Tinha quantos anos Já fazia 5 anos já que eu estava trabalhando com Pilates. que você trabalhava com aquele formato? Sim. E aí, conta um pouquinho o que foi teu ano de 2019. Não, aí foi aquela loucura, né? Só coisa boa acontecendo. Eu sempre, na verdade, eu sempre busquei, eu sempre gostei de trabalhar, mas eu sempre sentia que faltava algo mais. E aí eu fui buscando, e hoje eu falo assim, hoje depois de todas as mudanças, eu realmente me sinto assim, totalmente realizada, assim. E assim, a Ana, por exemplo, que já trabalhava comigo, que pôde participar junto comigo dessas mudanças, também, assim, a gente mudou totalmente para melhor, graças a Deus. E aí foi aquela loucura. Eu, em um mês, mudei de estúdio, fui para o estúdio maior. E aí... Que, diga-se de passagem, eu acho que é um dos estúdios mais lindos do Brasil. Eu tô louca pra conhecer. É lindo de morrer o estúdio dela. E aí a gente veio para cá, e aí mudamos tudo, e aí foi aparecendo novos clientes, um monte de clientes. Não é à toa que, desde que a gente mudou dia 1º de abril, bem no dia da mentira. Foi aniversário, né, Carol? E aí, eu tinha só a Ana comigo, e hoje eu já tá entrando na equipe a 5ª instrutora de Pilates, então não tem nem um ano. A gente cresceu muito, muito, não sei nem falar a quantidade. Foi muito. Foi mais de 100% em 5 meses o crescimento do estúdio. Uau! Então, essa parte da comunicação foi um fator importantíssimo. E aí, a gente sempre... quando eu vim da mentoria, eu já vi como que funcionava tudo, mas eu ainda não tinha feito o curso de comunicação, né? Sim. Então, aí depois que eu vim para o estúdio novo, aí eu também comprei o curso de formação de comunicação, e aí todo mundo fez. Então, assim, a gente achava que estava boa na comunicação. Depois que a gente fez o curso, a gente viu o quanto a gente precisava melhorar. Então, além do não, outras palavras também que a gente precisa tirar da aula, o talvez, né?
várias outras Tentar. formas de tentar. Então, assim, fez total diferença. E uma coisa muito importante, né? É assim, que os alunos, os que os clientes sentiram também. Então, assim, porque eu vim do estúdio com um padrão de um jeito, com um formato de aula de um jeito, e assim, os alunos amaram, sabe? Não teve um aluno que não gostou, assim. Então, aí você entrou numa coisa muito interessante, assim, que o instrutor geralmente acaba criando uma resistência para a mudança, acreditando que o aluno vai Tem medo, né? gostar dele por causa disso. Ai, se eu mudar, meus alunos vão me abandonar. Se eu tirar a massagem do fim de aula, o meu aluno diz que nunca mais vem, né? E como foi essa experiência para você? Porque você já tinha uma quantidade de clientes e a mudança é significativa, assim, né? Como que foi a reação? Então, eu acho que é muito bacana o quê? Se você está mudando para melhor, não tem como dar errado, sabe? Se você tem algo melhor a oferecer para o cliente, é muito difícil. Assim, a gente não perdeu nenhum cliente, porque na verdade eu perdi uma cliente porque ela era muito idosa e morava muito perto, não tinha como ela vir, entendeu? Mas a gente mudou de lugar, mudou tudo e com os argumentos, né? O que a gente estava oferecendo ia ser melhor. Então não teve. Eu no começo, lógico que você fica assim, com um pouquinho de medo e tudo, mas depois que você tem um propósito certo e vai embora, não tem erro. E aí foi só coisa boa. E assim, para nós, como profissionais, a gente viu muita coisa boa e os alunos também. Então, isso que valeu a pena. Tá valendo a pena, muito a pena. Que bom! Bom, tanto que a Bruna é tão especial para mim e toda a história dela, que a gente está estreitando a parceria aí, né, Bru? Sim, E em março a gente começa com o curso de formação em Uberlândia. A Leve bom tá demais, né? expandida, a Bru vai ser minha parceira lá no Estamos centro do ansiosos. país. E um detalhe que você falou importante da massagem, né? Que assim, a gente ouve muito, ai. Então aí cada negócio tem uma coisa para seguir, né? Por exemplo. Então vocês, esse negócio da massagem, né? Que acaba que a gente fazia a massagem no final da aula e a gente perdia tudo que a gente ganhou durante a aula. Aí aqui, para a gente não tirar, o que a gente fez? A gente colocou no início. Então a gente relaxa o cliente no início, coloca ali Uau! no início, faz aquele agrado para eles que eles gostam no início. E aí eu expliquei, falei assim, a única coisa que a gente vai mudar é que a gente tirou do final, e expliquei o porquê, porque vocês estão com a postura linda, e aí na hora da massagem todo mundo perde tudo que a gente fez e a gente passou para o começo da aula. Então a gente relaxa, aquele momento ali de fazer um agrado para o cliente, e aí tem a aula e depois eles vão embora com a postura linda. Então, Que cada um legal! fez. Essa eu não tinha ouvido ainda, de Não, colocar massagem no começo, né? sim. Porque as pessoas elas chegam com um grau de tensão no corpo. Uma excelente providência, adorei a ideia, adorei a adaptação. Muito Principalmente bom. na região da cervical, trapézio, né? A gente faz essas liberações e aí depois vai para o pré-pilates e depois a aula. Então, ficou bem Amei, bacana. amei. É muito importante ter essa informação de relaxar, até mesmo antes de alongar, antes de começar. Perfeito, adorei a estratégia. Parabéns, adorei. Muito bom, muito bom. Muito legal. E quanto à comunicação com os clientes, Bru, eles sentiram diferença em energia e qual que foi a evolução e resultado que eles tiveram por mudar essa forma de falar? Nossa, assim, muita coisa mudou, porque o rendimento da aula é outro, o ganho dos clientes é outro, porque a gente percebeu, assim, o tanto que às vezes a gente pensava assim, às vezes, nossa, será que aquele cliente, até às vezes a gente não acreditava nele. E aí, por quê? Porque a gente trabalhava assim, eu mesma era uma profissional muito rígida, sabe? Eu era muito brava na minha forma de comunicar. Então, às vezes eu achava assim, ai meu Deus, por que que ele não consegue? Mas o erro estava em mim. Então, hoje a gente até conversa e brinca. Às vezes tem alguma coisa difícil, aí a gente fala, arruma algum jeito, porque você precisa
arrumar uma comunicação, uma forma de falar que ele entenda. Então, assim, a gente viu o tanto que os clientes evoluíram, o tanto que ficou muito mais fácil, porque a hora que ele recebe os elogios, ele fica radiante. Então, ele começou a acreditar mais nele, e porque imagina a aula inteira, não é assim, tá errado. Então, a gente elogiando e dando esses comandos positivos, eles, assim, teve cliente que a gente nem imaginava que poderia crescer tanto durante a aula e hoje faz tudo e vai embora, sabe? É muito, muito bom. O rendimento da aula, né? Também é muito bom, assim. Autoestima, né? Eu acho autoestima, isso, felicidade, sabe? Esses dias eu cheguei aqui 7 horas, eu não vim às 7 da manhã, cheguei 8. Tipo, 8 alunos saindo assim com aquele sorriso no rosto, feliz, sabe? Eles chegam muito mais felizes também. E é aquilo, né? Não é só a nossa comunicação verbal, né? É o jeito que a gente recebe o cliente. Se a gente recebe reclamando que tá muito calor, que tá muito frio, nossa, que tá cansado, que não dormiu direito, é a energia que a gente passa para ele, né? Com certeza. Então, isso faz total diferença. Ele já tá vindo fazer uma atividade para ele se sentir melhor, para liberar coisas boas. Aí tem um profissional que tá lá desanimado, ele vai ficar desanimado. Então, eu acho que é uma troca, assim, de boas energias, né? Vai além, bem mais além do que o Pilates, né? Do que o método, né? A responsabilidade da comunicação é sempre de quem comunica, né? Então, acho que essa informação, assim, é básica para começar, para quem vai compartilhar, quem vai instruir. Então, se o teu aluno não está fazendo determinado movimento, teu paciente não está alcançando algum objetivo, quem tem que se rever é o instrutor, né? E não, o aluno, ele não consegue, ele não pode, ele é assim mesmo, né? A gente tem que arrumar estratégia. Arruma um jeito. Ele vai ter que entender. A culpa tá em você, né? Que não tá sabendo comunicar com ele o que ele precisa realizar, né? Então... É autorresponsabilidade, né? Ter a responsabilidade e trazer para si a responsabilidade. Nossa, muito, muito legal, muito gostoso ouvir. E com certeza, antes do curso, né, da comunicação, eu achava que o erro estava nele, né? E não em mim, e não em nós, na nossa comunicação. Então, foi muito, muito bacana, assim. E é engraçado, né, Bru? Que depois que você começa a prestar atenção nisso, a gente acaba levando para outras áreas da vida. E perceber a comunicação das pessoas à nossa volta. Sim. Também, né? Uhum. Depois que abre a cabeça para esse entendimento, não consegue voltar ou limitar só o espaço Pilates, né? Sim. É uma coisa que outras áreas é inevitável. Ganha uma consciência e um conhecimento que é impossível voltar pro antigo, assim, né? Inclusive na recepção também, né? Desde a hora que o cliente entra na porta até a hora que ele vai embora. Então, não é só na parte técnica, né? Assim, é um ganho para o negócio todo, né? Porque também não adianta a gente ter uma boa comunicação lá na aula e a recepção não ter uma boa comunicação. Então, inclusive, aqui na recepção também, a gente usa, a Tassiane fez também o curso da comunicação, né? Que tem os módulos, tem bastante coisa bacana. Então, na verdade, todo mundo tem que estar engajado ali e todo mundo seguir na mesma linha, né? Porque senão, eu falo que não costuma dar certo daí. Não cabe, não encaixa, né? Que máximo. Ai, Bru, eu fico tão... Meu Deus, é tanta gratidão, assim, de ouvir. Eu tô tendo tantos relatos. E hoje de manhã teve um depoimento de uma menina que chamou bastante atenção. Ela falou que as dicas que eu dei durante a semana, ela conseguiu aplicar todas e que ela achou muito simples implantar tudo isso. Qual que é a tua opinião sobre isso? Sobre tirar ou não? Você teve dificuldades, assim? Você encontrou muitas barreiras? Ou você já conseguiu
pôr em Não, prática? a dificuldade está em nós se a gente não começar a praticar, né? Então, para nós, no começo, a gente falou, ai meu Deus. Depois a gente começou a contar o tanto que a gente falava. E aí a gente começou a fazer os desafios de não falar. Então, quando a gente viu, fica automático. Então, em pouco tempo, a gente já conseguiu aplicar. Tem algumas palavras que às vezes a gente foca só no não, né? E tem aquelas outras palavras. Aí a gente vai falar e lembra e muda. Mas a gente também tem as nossas reuniões técnicas que a gente dá aula uma para outra, para a gente ver a entonação, ver como que está o comando uma da outra. Então, a gente treina muito isso. Então, não é difícil, é super fácil se a gente dedicar mesmo ali. É bem bacana. Às vezes acaba sendo mais uma crença da pessoa, né? Do que propriamente do método ou de implantar a mudança. Bru, eu queria saber se você tem algum recado para quem está aqui na live com a gente, se você gostaria de deixar uma frase, alguma coisa que fizesse aí, enchesse o coração das pessoas. Na verdade, eu acho assim, que desde quando eu fiz essas mudanças, que, querendo ou não, eu saí da minha zona de conforto, eu acho que hoje eu faço menos e realizo muito mais, sabe? Então, eu acho que é só isso, tá? A mudança tá dentro de nós e com certeza a gente precisa ter um apoio de alguma coisa, de um curso e buscar conhecimento. Quando a gente está sempre em busca de conhecimento, não tem como dar errado. Quando a gente está disposto e busca coisa nova, busca conhecimento, não tem como dar errado. Eu sempre falo isso, que não tem erro. E o curso de comunicação, quem puder fazer, quem tiver oportunidade, eu nem pensei para fazer. Quando você lançou, eu já falei, não, eu quero. E olha que eu já tinha passado pela vivência aí com vocês e tudo. Sempre quero, sempre que vocês lançam, eu tô querendo as coisas, né, Carol? E o curso de comunicação, com certeza, eu acho que é uma porta de entrada para o sucesso aí de se comunicar com o cliente, de realização profissional, aquela coisa, você dá aula, você trabalha o dia inteiro, você vai embora para casa com aquela sensação de dever cumprido, sabe? De realização que antes a gente não tinha. Às vezes a gente buscava muita coisa assim, ai, coisa nova, e às vezes não é isso. Às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença. Então, com certeza, quem está na live ou quem assiste a live, não deixem de fazer mesmo. É um curso acessível, né, Carol? E façam, porque vai melhorar tanto na parte profissional como na vida pessoal também. É para a vida, eu costumo falar que é para a vida mesmo. Ah, linda. Muito, muito, muito obrigado, Bruna, por você dispor esse tempo, por você abrir teu coração para receber toda esse amor, essa ideia de compartilhar o conhecimento. Obrigado por você estar aqui com a gente. A gente se vê logo. Sim. E eu quero mandar um beijo e agradecer a todo mundo que participou. E essa live vai ficar salva em 24 horas. Então, se você quiser mandar para colegas de trabalho que não conseguiram assistir, é só clicar aí no aviãozinho que vai aparecer a tua lista e manda para o pessoal ver, assistir o depoimento da Bruna, que é uma coisa que me enche de orgulho e é uma pessoa que eu carrego no meu coração. Muito, muito obrigado, Bru. Tenha um excelente domingo, você, o João, todo mundo aí. E, pessoal, obrigado e tenham um excelente domingo e uma semana extraordinária. Um grande beijo. Beijão. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Gratidão e uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, Bru. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.